volta, meus amigos. Vamos agora continuar, dar continuidade à nossa questão de número 29, alternativas C e D. Vamos lá. A letra C diz o seguinte: o executado que, intimado, não indica ao juiz a localização dos seus bens, ele não pratica ato atentatório à dignidade da justiça. Está errada a letra C, porque o artigo 600 diz: o executado que foi intimado e não indicar a localização dos seus bens, ele comete ato atentatório à dignidade da justiça e pode, inclusive, sofrer uma multa, artigo 601, no montante não superior a 20% do débito atualizado em execução. Ou seja, ele não só comete o ato atentatório, como pode ser por isso multado, e uma multa pesada. A letra D diz: a ausência de liquidez não impede a instauração do processo de execução. Ora, a gente passou a faculdade inteira ouvindo: eu só posso executar se eu tiver liquidez, certeza e exigibilidade. A gente passou a faculdade inteira ouvindo: se o título não estampar uma obrigação líquida, certa e exigível, eu não tenho como executar, eu não posso entrar com um processo de execução, eu não tenho direito a uma execução. Então, o erro é: a ausência de liquidez impede, sim, a ausência de certeza impede, a ausência de exigibilidade impede. Nós passamos a faculdade inteira ouvindo isso. A questão número 30, ela ainda fala sobre execução. Estou insistindo em execução porque é um dos assuntos mais cobrados na OAB. A respeito da penhora, assinale a afirmativa correta. A penhora não será realizada quando o bem estiver na posse, na detenção ou na guarda de terceiro. Essa letra está errada porque o código, lá pelo artigo 659, o código diz: a penhora será realizada onde quer que se encontrem os bens, ainda que os bens estejam na posse, na detenção ou guarda de terceiros. Letra de lei, essa questão é letra de lei, artigo 659. Aí vem a letra B e diz: havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á um único auto. Não, o código diz: havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á um auto para cada penhora. É um auto para cada penhora. Isso está no artigo 664, letra de lei. Aí vem a letra C e você nem precisava ter lido o código, porque é uma questão de lógica, de bom senso. Aí a letra C diz: se o devedor fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça providenciará o arrombamento, independentemente de qualquer autorização judicial. Olha a loucura, né? Olha a loucura, a falta de razoabilidade. Quer dizer que é o oficial de justiça que vai providenciar o arrombamento da casa sem qualquer autorização judicial. Isso não faz nenhum sentido. Tanto é que, se você viu o código vai dizer: num caso desse que o devedor fechou as portas, o oficial comunicará o fato ao juiz e solicitará a autorização para o arrombamento, acompanhado de força policial. Ou seja, não é o oficial de justiça que vai fazer isso. Aí vem a letra D, que é a nossa letra certa, letra de lei, né? Questão típica da OAB-FGV. O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens penhorados, quando houver uma manifesta vantagem, está certo. E o juiz também autorizará a alienação antecipada dos bens quando eles estiverem sujeitos a deterioração ou depreciação. Aí o juiz pode mandar ou pode autorizar a alienação antecipada, né, para evitar essa deterioração, para evitar essa depreciação daqueles bens que foram penhorados. Isso está no artigo 670 do Código de Processo Civil. A questão 31, ela já não fala mais sobre execução. Ela já fala sobre cautelares, medidas cautelares. Ela já fala sobre disposições gerais de medidas cautelares. Isso começa lá no seu CPC, no artigo 796. É do 796 para frente, é do 796 em diante. E diz assim:
As medidas cautelares, elas estão expressamente previstas no CPC como forma de instrumentalizar a tutela, tendo natureza eminentemente acessória. Assinale a alternativa que apresente uma regra que disciplina a concessão de medidas cautelares. Artigo 796 em diante. Aí a letra A diz, o juiz, olha o absurdo, como regra, ele deve deferir medidas cautelares sem a prévia audiência do requerido. Vê, isso até pode acontecer, mas em situações excepcionais e devidamente autorizadas por lei, que é o que diz o artigo 797. Não como regra, né? Como regra, ele vai antecipar o contraditório. Excepcionalmente, ele vai postergar. Aí a letra B, absurdamente, também diz, o direito brasileiro, ele admite apenas medidas cautelares incidentais, sendo vedado o uso de medidas prévias. Está errado. O artigo 796 diz isso claramente, mas a gente também estudou isso na faculdade, a gente também lembra disso, a gente também viu isso. As cautelares, elas tanto podem ser preparatórias, prévias, ou seja, antes do processo principal, antes do processo de conhecimento, do processo de execução, como elas podem ser incidentais, ou seja, propostas no curso do processo principal, ou seja, incidindo sobre um processo que já existe. Elas podem ser prévias ou incidentais. E o artigo 796 não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Interposto um recurso nos autos, nos autos do processo principal, fica vedado o requerimento de cautelares. Na minha opinião, também não tem lógica isso, né? Quer dizer que é porque alguém recorreu e o processo foi para o tribunal que desapareceu a possibilidade de medidas cautelares? Ora, e se eu tiver numa situação de urgência? É porque o processo está em segundo grau de jurisdição que eu fiquei privado do meu direito a uma tutela cautelar? Claro que não. O Código, lá no artigo 800, ele diz, se já houve a interposição de um recurso, a única diferença é a medida cautelar deve ser requerida diretamente ao tribunal. Ela deve ser solicitada diretamente ao tribunal, mas ela não fica vedada, né? A diferença é que você deve solicitá-la diretamente ao tribunal, haja vista a interposição do recurso. A letra D, que é a nossa letra correta, né, que é a nossa letrinha certa, está lá no artigo 807, no parágrafo único do artigo 807, ela diz assim, salvo decisão em contrário, a medida cautelar concedida pelo juiz, ela conserva a sua eficácia, mesmo durante o período de suspensão do processo principal. Mas é lógico, pessoal, não é porque o processo principal, por algum motivo, ficou suspenso, sei lá, você entrou com exceção de impedimento ou de suspensão do juiz, que isso vai tirar a eficácia daquela medida cautelar que foi concedida para você. Mesmo durante a suspensão, a medida cautelar, salvo a decisão em contrário, ela mantém a sua força, ela mantém a sua eficácia. Letra de lei, né? Mais uma questão, letra de lei. A questão de número 32, ela fala sobre ações possessórias. Nós já temos aí na nossa OAB-FGV pelo menos umas 3 questões que abordam esse assunto de ações possessórias. E é engraçado porque a OAB-FGV ela vem cobrando sempre as mesmas coisas nessa matéria, ações possessórias. Via de regra, você consegue acertar as questões somente com a letra da lei. Ações possessórias você vai visualizar no seu código a partir do artigo 920. É do 920 em diante. Mas a OAB pergunta sempre as mesmas coisas que ela está perguntando agora. A proteção possessória ela pode se desenvolver por meio de diversos tipos de ações. É verdade. No que se refere às espécies de ações possessórias e às suas características, assinale a opção correta. Aí a letra A diz, em virtude do princípio da adstrição, a propositura de uma ação possessória em vez de outra, olha o erro, impede que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção correspondente àquela ação, cujos requisitos estejam provados. Vê só, pessoal, essa letra A está errada por força da fungibilidade das ações possessórias, por força da fungibilidade. As ações possessórias, elas são fungíveis. Como assim? A letra A, ela diz que em virtude do princípio da adstrição, só para a gente relembrar,
O princípio da adstrição é aquele que diz assim, o juiz na sentença ficará vinculado àquilo que foi pedido na petição inicial. Ele está adstrito aos termos da petição inicial. Ele não pode julgar diferente daquilo que o autor pediu, ele está amarrado à petição inicial. Só que nas ações possessórias, o princípio da adstrição, ele sofre uma atenuação, ele é excepcionado, ele é flexibilizado. Por quê? Porque na ação possessória, o juiz pode receber a sua ação possessória errada como se a certa fosse e pode lhe dar a proteção possessória que você precisa, ainda que você tenha usado a ação errada. Por exemplo, era um caso em que você deveria ter entrado com uma reintegração de posse, mas você entrou com uma ação de manutenção de posse. O juiz pode receber a sua ação de manutenção como se reintegração fosse e lhe dar a medida que você precisa, que é uma reintegração de posse, para satisfazer o seu direito, desde que os requisitos da reintegração de posse estejam provados. Ou seja, o juiz tem essa flexibilidade, as ações são fungíveis, ele pode receber uma pela outra. Isso é uma característica das ações possessórias. Isso é uma característica das medidas cautelares, por exemplo, né? Há essa fungibilidade. Isso está estampado no artigo 920 do CPC, é letra de lei. Vamos voltar para a questão, vamos lá. A letra B, que também é letra de lei, né? Que também é letra de lei, a letra B diz assim, ó, é defeso, é proibido, é vedado ao autor cumular o pedido possessório com um pedido de condenação em perdas e danos, devendo optar por um ou outro provimento, sob pena de enriquecimento sem causa. Está errado isso, tá? Não é defeso não, muito pelo contrário, é possível. O artigo 901 diz, ó, se o autor quiser, ele pode sim cumular o seu pedido possessório com um pedido de condenação em perdas e danos. Por exemplo, só para você entender, vê. Eu estou entrando com uma ação de reintegração de posse. Então, o que é que eu quero? Eu quero a reintegração de posse. Esse é o meu pedido possessório. Mas, admita, eu fiquei privado da minha posse, eu sofri um esbulho e fiquei privado da minha posse por 6 meses. Nesses 6 meses em que eu fiquei privado da minha posse, eu posso perfeitamente ter sofrido danos. Então, eu não preciso entrar com uma ação de reintegração e com uma ação de indenização. Eu posso cumular um pedido de condenação em perdas e danos na própria ação de reintegração de posse. Aí o juiz não só vai me dar a reintegração, como vai condenar o esbulhador, o réu, a me indenizar pelos prejuízos que eu sofri em razão de ter ficado 6 meses privado da minha posse. Da mesma forma que eu também posso cumular com o pedido possessório, eu posso cumular o desfazimento de construções, o desfazimento de plantações. Por exemplo, fiquei 6 meses privado da minha posse. Aí o esbulhador, o réu, nesses 6 meses, construiu lá uma casa, fez uma plantação na minha propriedade. Eu posso, além de requerer a reintegração, eu posso cumular pedidos e posso pedir ao juiz que condene o réu a desfazer essa plantação, a desfazer essa construção. É como se eu dissesse assim, eu não mandei você construir, a propriedade é minha, você construiu porque quis, você é um esbulhador, destrua tudo, indenize os prejuízos e saia do imóvel. Eu posso cumular todos esses pedidos dentro da ação possessória. Eu não preciso estar entrando com uma ação para cada coisa. É essa a lógica do negócio. Vamos voltar para a letra C, vamos lá. A letra C diz assim, as ações possessórias, elas não possuem natureza dúplice. Está errado. Elas possuem natureza dúplice. E eu já expliquei o que é a natureza dúplice aqui nesse nosso curso de questões, quando a gente estava estudando o procedimento sumário, quando a gente viu que no sumário não cabe reconvenção. Aí eu disse para vocês, ó, as ações do sumário, as ações do sumaríssimo, e agora eu estou dizendo também, as ações possessórias, elas são ações dúplices, ou seja, o réu, na própria contestação, pode formular pedido contra o autor. É o chamado pedido contraposto. Ele não precisa de uma reconvenção. A reconvenção ela é desnecessária. Por quê? Porque é uma ação dúplice. A contestação tem uma dupla função. Tanto serve para o réu se defender, como serve para o réu contra-atacar. Moral da história, é desnecessária a reconvenção. Eu faço tudo dentro da própria contestação. Então, qual é o erro? As ações possessórias não possuem. Possuem, está errado aqui. Sendo assim, caso o réu queira fazer pedido contra o autor, chamado pedido contraposto, não poderá se valer da contestação. Está errado, ele pode se valer da contestação, devendo apresentar a reconvenção. Não precisa de reconvenção, ele faz tudo na própria contestação. Artigo 922, também é letra de lei. Letra certa, no gestor, a letra D. Apenas o possuidor
figura-se como parte legítima para a propositura das ações possessórias, tanto na hipótese de posse direta, quanto na hipótese de posse indireta. Claro, a ação possessória, pessoal, é a ação do possuidor. A ação possessória é a ação do possuidor, quer seja a posse direta, quer seja o possuidor direto, quer seja o possuidor indireto. Como assim? Só para você entender. O locador alugou um imóvel para o locatário. O locador, ele permanece com a posse indireta. O locatário passa a ter a posse direta. Por quê? Porque o locatário está na posse física do bem, está morando no bem. Então, ele tem a posse direta. O locador, proprietário, conserva ainda uma posse, que é a posse indireta. O que é que a questão está dizendo? Tanto o possuidor direto quanto o possuidor indireto são partes legítimas para a propositura das ações possessórias. São, está certo, essa é a letra D, está certo. A ação possessória é a ação do possuidor. A questão de número 33, ela fala sobre os juizados especiais cíveis. Eu já falei aqui no nosso curso que quando você for estudar sumário e sumaríssimo, ou seja, juizados, você não precisa ler doutrina, basta ler a lei. Leia apenas e tão somente essa lei aqui, que é a lei dos juizados especiais cíveis. E tente se ligar naquilo que eu já disse para vocês aqui no curso, com as especificidades, as peculiaridades, o que é que tem só no juizado, o que é que não pode no juizado. É isso que a OAB vai perguntar. E vocês vão perceber que é letra de lei. Então, o que é que você vai fazer? Você vai imprimir a lei e vai tentar decorar, memorizar o máximo que você puder. A Lei 9.099, ela disciplina os chamados juizados especiais cíveis no âmbito estadual. Nela é possível encontrar diversas regras especiais. Olha lá, regras específicas, especiais, que diferenciam o procedimento dos juizados do procedimento comum do CPC. É aí que a OAB lhe exige. Segundo a Lei 9.099, assinale a alternativa que indique, olha lá, uma dessas regras especiais, uma dessas regras específicas. Letra A. Não é cabível nenhuma forma de intervenção de terceiros, nem de assistência. Essa é a letra de lei, está igual ao artigo 10. É vedado o litisconsórcio? Não, o litisconsórcio ele é permitido nos juizados. O que não se permite nos juizados são as intervenções de terceiros, sob pena de você tumultuar o processo, deixar o processo complexo, complicado. E a filosofia dos juizados ela é a filosofia da simplicidade, da celeridade, da informalidade. Isso não combina com intervenção de terceiros. Aí a letra C diz, nas ações propostas por microempresas, admite-se a reconvenção. Não, nos juizados, independentemente de quem seja o autor, não se admite reconvenção. Justamente por aquilo que a gente já falou aqui no curso. As ações são ações dúplices, eu não preciso de reconvenção, existe o pedido contraposto. Aí a letra D diz, se o pedido formulado for genérico, admite-se excepcionalmente sentença ilíquida. Nos juizados, pessoal, ainda que o pedido seja genérico, é defeso, é proibido ao juiz, é vedado ao juiz proferir sentenças ilíquidas. Ou seja, não há que falar em liquidação nos juizados. Por quê? Porque, em princípio, todas as sentenças proferidas naquele procedimento devem ser líquidas, ainda que o pedido seja genérico. Um outro juizado que também é cobrado na OAB e muito cobrado, é o juizado mais cobrado, é o juizado especial da Fazenda Pública Estadual, ou juizados estaduais da Fazenda Pública, que estão nessa lei aqui, ó, 12.153. A questão 34 e a questão 35, elas falam sobre esse tema. Eu coloquei duas questões sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo juizado. E fica aqui a mesma dica, imprima essa lei aqui, ó, é uma lei pequena, não precisa perder tempo com doutrina, imprima a lei e tente decorar a lei. E por que eu coloquei duas questões? Não só porque vem caindo muito, mas também para que você perceba quais são os artigos mais importantes dessa lei. De um modo geral, a OAB sempre pergunta a mesma coisa nessa lei. A OAB sempre exige os mesmos temas. Então, eu vou colocar ao lado das alternativas os artigos, justamente para lhe chamar a atenção sobre
quais são, no frigir dos ovos, os artigos mais importantes dessa lei, que é uma lei pequena, tá? É uma lei pequena, mas vamos lá. Os juizados especiais da Fazenda Pública, órgãos da Justiça Comum e integrantes, do sistema dos juizados especiais, foram instituídos pela Lei 12.153. Com base nessas disposições, assinale a afirmativa correta. Aí vem a letra A e diz: a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública é absoluta, tá certo, para as causas cujo valor seja de, olha o erro, até 40 salários mínimos, sendo dispensável a presença de advogados se o valor da causa for de até 20. Meus amigos, juizados especiais da Fazenda Pública é até 60 salários mínimos. Qual artigo? Artigo importante da lei. Artigo 2º, que é o artigo que fala da competência. A citação do Estado como réu, sendo realizada, ele terá o prazo, olha lá, prazo em quádruplo para apresentar a defesa. Cuidado com o que eu vou dizer agora, lembra do que eu vou dizer agora? Nos juizados da Fazenda Pública Estadual, não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública, não há prazos diferenciados. Aquelas prerrogativas de prazo que nós estamos acostumados no procedimento comum, não existe no procedimento sumaríssimo, justamente para que ele seja sumaríssimo, justamente para que ele seja mais rápido, para que ele seja mais célere. Lembra disso, juizados especiais não têm prazo diferenciado para a Fazenda Pública. Letra C. A sentença que julgar procedente o pedido do autor contra a Fazenda deverá, independentemente do recurso, ser remetida ao Tribunal de Justiça para julgamento da remessa de ofício. Aqui é a chamada remessa de ofício, remessa necessária, reexame necessário, recurso de ofício, que é uma das prerrogativas, né, da Fazenda Pública, né? É aquela prerrogativa que diz: se a Fazenda Pública perder, ainda que ela não recorra, o juiz deve obrigatoriamente remeter o processo para o 2º grau, para o tribunal, para que o tribunal reexame aquela sentença, só porque a Fazenda Pública foi derrotada. Outra coisa que você vai ter que decorar, artigo 11, nos juizados especiais da Fazenda Pública Estadual, não há reexame necessário, não há remessa necessária, não há recurso de ofício. Moral da história: se a Fazenda Pública perdeu e se ela quer que aquela decisão seja modificada pelo órgão superior, né, pela turma recursal, ela deve interpor o competente recurso, que no caso dos juizados é o chamado recurso inominado, né? Não é apelação, não se usa a expressão apelação, é recurso inominado. Outra coisa também que você pode apontar aqui, ó, recurso remetido ao Tribunal de Justiça, os recursos são remetidos às turmas recursais. Aí vem a letra D e diz: o cumprimento da sentença transitada em julgado que imponha obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa, será efetuado, olha lá, mediante um simples ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença. Essa é a letra certa e está igual ao artigo 12 da Lei 12.153 de 2009. Repito aqui, não leia a doutrina, leia apenas e tão somente a lei. Questão 35, a Lei 12.153 regulamenta a criação e o funcionamento dos juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Tal diploma legal trouxe importantes inovações à ordem processual vigente, buscando solucionar ou reduzir os problemas causados pelo elevado número de demandas fazendárias que obstam o adequado funcionamento da máquina judiciária. Consoante o exposto, assinale a afirmativa correta. Os juizados da Fazenda Pública são relativamente competentes. Está errado, porque a lei diz lá no artigo 2º, olha lá o artigo 2º novamente aparecendo aí, olha lá o artigo 2º de novo aparecendo. O artigo 2º ele diz: os juizados são absolutamente competentes para o processamento e julgamento daquelas causas cíveis que versem sobre interesse dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. A letra B diz: é expressamente vedada
a concessão de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, que importem em ônus para os entes da administração pública, direta e indireta, que figurem no polo passivo da demanda. Está errada a letra B. O artigo 3º da lei, ele diz que é perfeitamente possível que nos juizados especiais da Fazenda Pública Estadual o juiz conceda medidas cautelares ou medidas antecipatórias, desde que, obviamente, os seus requisitos estejam preenchidos. A letra C diz: as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar 123, possuem legitimidade ativa para demandar perante os juizados. Está certo. Perfeito, possuem sim. O artigo 5º diz expressamente isso. O artigo 5º é outro artigo relevante, pois fala da legitimidade ativa, fala de quem é que pode ser parte, quem é que pode propor ações em sede dos juizados especiais. Aí vem a letra D, aquilo que a gente já falou aqui, olha a repetição, a OAB cobra a mesma coisa, artigo 7º de novo na cabeça. O representante legal da pessoa jurídica de direito público no âmbito dos juizados da Fazenda Pública disporá de prazo quádruplo? Não tem prazo diferenciado. Para contestar em prazo em dobro, não há prazos diferenciados para os representantes da Fazenda Pública em sede de juizados. Última questão. Mais uma questão que é letra da lei, você vai ler apenas a letra da lei, de um modo geral, você consegue responder as questões sobre mandado de segurança com base nessa lei aqui, ó, Lei 12.016 de 2009. Essa mesma observação, de um modo geral, se aplica à Lei da Ação Civil Pública, à Lei da Ação Popular. Então, você não precisa perder tempo com doutrina, você tem pouco tempo. Leia a lei, tente memorizar a lei. Com relação ao mandado de segurança, assinale a opção correta. A letra A diz: poderá ser impetrado somente por pessoa física, não sendo cabível para tutelar direito de pessoa jurídica de direito privado. Olha o absurdo. Mandado de segurança é um remédio constitucional. Não é razoável você dizer que só as pessoas físicas podem oferecer mandado de segurança. O pau que rola aí no judiciário, o mais que a gente vê no dia a dia, são empresas, são pessoas jurídicas de direito privado entrando à torta e à direita com mandado de segurança. Basta lembrar das questões tributárias, por exemplo. Só o que tem é mandado de segurança de empresas. Letra B. Uma vez indeferida a petição inicial pelo juiz de primeiro grau, o impetrante poderá interpor recurso de apelação. Essa é a letra certa. E essa letra ela é certa independentemente da lei do mandado de segurança. Isso aí é uma regra geral, pessoal. Toda vez que o juiz indefere uma petição inicial, você pode apelar, né? Isso aí você aprende lá no artigo 295 do CPC, no artigo 296 do CPC, mas a lei fala isso. O artigo 10 da lei, mais especificamente o parágrafo 1º, deixa bem clara essa situação. E essa letra A, isso aqui já está de cara no artigo 1º da lei, já para não deixar dúvida para ninguém, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas podem impetrar mandado de segurança. A letra C diz: admite-se o ingresso de um litisconsorte ativo até que se esgote o prazo para a autoridade coatora prestar informações. Está errada a letra C. O artigo 10, parágrafo 2º, ele diz: uma vez despachada a petição inicial, né, após o despacho da petição inicial, não se admite mais o ingresso de litisconsorte ativo. Isso é aquela situação, pessoal, que você tinha A, B, C, D. Eles poderiam ter entrado com um único mandado de segurança, né? Há um litisconsórcio ativo. Aí foi o que aconteceu? Só A entrou com mandado de segurança contra o réu. Aí o que é que acontecia? Só para você entender. Aí o juiz de cara deferia a medida liminar que A pediu. Aí o que é que B, C e D faziam? Simplesmente pediam para se habilitar aqui, junto com A, como litisconsortes facultativos. Por quê? Porque era muito bom, eles já tinham uma liminar concedida nesse processo, ou seja, você já entrava escolhendo o juízo e já beneficiado por uma medida liminar. Então, o que foi que a lei fez para acabar com essa prática desleal? A lei diz, depois que o juiz se manifestar sobre a petição inicial, não se admite mais o ingresso de litisconsorte ativo. Em outras palavras, quer vir, venha logo. Quem quiser se habilitar, se habilite logo. Porque se o juiz despachar a inicial, um abraço, vocês vão ter que entrar com as suas ações depois. Essa é a lógica. Letra D.
não se admite em qualquer hipótese, olha lá, a impetração de mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou qualquer outro meio eletrônico. O artigo 4º da lei diz que em situações excepcionais e em casos de urgência é sim possível a impetração de mandado de segurança com base, ou melhor, por esses meios que aí estão enumerados na letra D. Então percebam, é mais uma questão letra de lei. Essas leis extravagantes, essas leis específicas, não percam tempo lendo doutrina, partam diretamente para a letra da lei. É isso aí, pessoal. Fechamos aqui mais um curso do EVP na OAB, do Eu Vou Passar na OAB. Esse curso que está disponível para vocês, aí vai estar disponível para vocês no site do EVP na OAB, do Eu Vou Passar na OAB, juntamente com o curso teórico, né, com todo o curso teórico, com todas as matérias que vão auxiliar vocês na preparação para a primeira fase do exame de ordem. Espero sinceramente que esse curso venha de algum modo ser útil, né, de algum modo venha contribuir na preparação de vocês, no estudo de vocês para fazer a primeira fase do exame de ordem. Conto com vocês também nos nossos cursos teóricos do EVP na OAB, primeira fase e segunda fase do exame de ordem. Fiquem sempre com Deus. Um grande abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade.